Olá meus amigos internautas, eu sou o Joubert e eu estou de volta aqui no nosso canal Oficina Poçante para mostrar para vocês como construir um densímetro caseiro. Olha aqui, é um densímetro simples, material de fácil aquisição, tá, que você pode encontrar aí no mercado, né, em lojas especializadas, né, em plásticos, né, e você vai montar o teu densímetro para testar líquidos. Tá? Então vamos lá para o vídeo que o assunto é bem interessante. Bem, meus amigos, começando aqui o nosso vídeo, eu quero mostrar a experiência, tá, do densímetro caseiro. Nós vamos construir o nosso densímetro com essa ampola de plástico aqui, que vocês podem encontrar em casas de embalagens e recipientes plásticos, né? São casas especializadas, tá? Olha aqui, a nossa ampola é uma ampola simples, e dentro delas eu vou colocar um peso feito com 3 porcas metálicas e um rebite de alumínio. Tá? Então, a montagem é simples. Esse peso aqui, gente, olha, ele já está calculado para essa experiência. Tá? Eu fiz vários ensaios, usei vários materiais, inclusive areia, né, e outros produtos, né? Mas eu encontrei algumas dificuldades, como por exemplo, no caso da areia, se a areia ficar um pouco mais para o lado, né, tiver uma certa inclinação, a ampola também vai inclinar. Então é importante que você consiga colocar aqui um peso o mais baixo possível, o mais pesado, tá? E com o peso equilibrado nas bordas, tá? Para quê? Para que a ampola se mantenha na vertical. Então vamos tampar aqui. Praticamente a nossa ampola já está pronta, tá? E o teste vai ser feito da seguinte forma. Eu tenho 3 líquidos aqui nesses copos. Os copos são iguais, né? E é muito importante que você faça essa experiência mantendo o mesmo volume do líquido, tá? E é importante observar o mesmo nível, olha, volume e níveis idênticos. Nesse copo aqui eu tenho água com sal, tá? É uma solução de água com sal. Aqui eu tenho água comum e aqui eu tenho etanol, que é o álcool de carro, né? É o álcool que você encontra em posto de gasolina. Eu vou usar uma régua, tá? Tem uma régua aqui de 15 centímetros para medir a altura que a ampola ela vai se estabilizar, né? Então, qual é o objetivo? Observar a densidade dos líquidos, né, a partir da altura da ampola. Então eu vou mergulhar essa ampola e a altura, né, eu vou medir aqui da borda da ampola em relação à borda do copo, e nós vamos medir a altura e observar o comportamento da ampola em relação aos 3 tipos de líquidos, tá bom? Então deixa eu ajustar aqui a câmera, para a gente poder ver melhor o fenômeno. Vocês podem observar aqui, olha, tá, que está nivelado, tá? Então nós vamos começar a nossa experiência, né, colocando a nossa ampola, vamos mergulhar ela na água comum, né? Essa água que você tem em casa. Então olha aí, vamos verificar aqui a altura com a régua. Deixa eu observar aqui. Olha, tá dando alguma coisa em torno de 1,1. Deixa eu puxar aqui pro lado. Medir aqui na borda. Olha aqui, ó. Tá dando em torno de 10 milímetros, 1 centímetro de altura da borda para a borda da ampola. Então, deixa eu agora secar aqui. Deixa eu tirar devagar. E agora nós vamos colocar aqui na água com sal. Olha a diferença. Já é visível a diferença do comportamento da ampola na água com sal. Deixa eu puxar aqui para o lado para poder medir a altura. Olha aqui, está em torno de
16 milímetros, 1,6 centímetros. Ou seja, aqui ele está medindo 1 centímetro de altura, aqui ele está medindo 1,6 centímetros de altura. Ele está mais alto na água com sal. E agora nós vamos fazer esse teste no etanol. Deixa eu limpar aqui, deixa eu secar. Nós vamos mergulhar aqui no etanol. Olha lá o resultado. Olha como afundou, né? Ele aqui está tocando na borda da ampola, né? A água está tocando na borda da ampola, ou seja, a gente pode considerar zero, tá? Então vocês conseguiram compreender aqui o fenômeno? Nós temos aqui o etanol, em que a ampola afundou, deixando ali a borda da ampola no nível do líquido. Aqui a ampola ficou com 10 milímetros ou 1 centímetro de altura em relação à borda da ampola, e aqui ficou em 1,6 centímetros ou 16 milímetros de altura em relação à borda do copo. Bom, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Nesse sentido aqui, tá? Os líquidos vão ficando mais densos, ou seja, esse líquido aqui, o etanol, ele é um líquido menos denso, tá? Começando aqui, ele fica menos denso e em direção à água com sal, ele vai ficando mais denso. Então nós podemos dizer que o álcool, né, ou o etanol, é menos denso que a água comum, que também é menos denso que a água com sal. Já no caso da água, né, ela é mais densa que o etanol, porém, ela é menos densa que a água com sal, né? E também nós podemos dizer que a água com sal, ela é mais densa do que a água comum e muito mais densa do que o etanol. Então, essa é a conclusão que a gente chega com essa experiência, tá? Nós estamos mostrando aqui o fenômeno da densidade dos líquidos. O álcool ou o etanol é menos denso do que a água e a água comum é menos densa do que a água com sal, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que a água com sal, né, quando você, por exemplo, vai para a praia, né, vai nadar no mar, você tem mais facilidades, por exemplo, de nadar na água salgada do que na água doce, né, água de rio, né? Então, essa experiência aqui, ela está mostrando exatamente isso. Por que é mais fácil boiar na água salgada do que na água doce, né? Então você vai lá, vai nadar no mar ou vai nadar no rio, você vai sentir uma diferença, né? Onde no mar você boia com mais facilidade, e no rio você não boia tanto. É por causa exatamente disso aqui. A densidade da água do mar, ela é uma densidade maior do que a densidade da água do rio. Por quê? Porque a água do mar é uma água salgada, né? Vocês podem observar também, né? Existe lá no Oriente Médio, lá naquela região da Jordânia e de Israel, um grande lago, né, que é chamado de Mar Morto, né? Por curiosidade, esse mar, ele é chamado de Mar Morto, por quê? Porque a água desse lago, né, ela é uma água de alta densidade de sal, né, uma alta densidade salínica. Então, é muito comum você observar em vídeos, né, pessoas que entram dentro dessa água, a água do Mar Morto, né, e elas flutuam com muita facilidade, né? Isso por quê? Porque a densidade da água desse lago, desse Mar Morto, é uma água que tem alta concentração de sal. E não é à toa que esse lago recebe esse nome, né? Mar Morto. Por quê? Porque a densidade de sal é tão grande que praticamente não consegue ter vida dentro desse lago, né? Não tem peixe, não tem plantas, né? É praticamente um mar morto. Tudo por causa da alta densidade salínica, né? Então, esse é um dos motivos das pessoas irem ao Mar Morto, né, entrar nas águas e ter uma grande facilidade de flutuar, tá? Por quê? Por causa da densidade da água daquele lago, né? Então,
Nessa experiência aqui, você pode comprovar que os líquidos têm densidades diferentes, né? Você pode se perguntar, mas para que eu quero saber dessa informação, né? Então, eu vou dar umas dicas aqui para você, né? Se você, por exemplo, vai pescar, né, você vai comprar um barco para pescar, né, você tem que observar como vai se comportar o seu barco se você for pescar no mar ou se você for pescar, por exemplo, no rio. Então, no mar, a tendência do seu barco é subir, é flutuar mais, né? Então, o barco pode perder um pouco de equilíbrio. Então, você sabe que você pode botar uma carga maior, né, uma quantidade de material maior no barco para que ele afunde um pouco e mantenha a estabilização, né? E você pode, por exemplo, pescar mais peixes e colocar uma quantidade de peixe maior no seu barco quando você pesca no mar. Agora, se você for pescar no rio, você tem que levar em consideração que a água do rio ela tem menor densidade. E o que vai acontecer? O seu barco vai tender a afundar mais. Então você não vai poder pescar a mesma quantidade de peixes que você pesca no mar. Por quê? Porque se você botar o mesmo peso que você colocou no teu barco na água salgada, se você colocar esse mesmo peso estando na água do rio, né, que é água doce, o teu barco vai afundar mais ainda, né? Então, olha só, como que essa informação da densidade dos líquidos afeta o nosso cotidiano, né? Outra coisa, quem, por exemplo, quer seguir a área de engenharia, quem quiser seguir a área técnica, né, vai ter que, né, uma outra área também, a área de química, né, vai ter que se atentar a essas informações sobre a densidade dos materiais, a densidade também dos líquidos, né? Você vai lá projetar um navio, né, ou vai fazer a manutenção, né, ou então se você for um comandante, né, vai comandar uma embarcação grande, né, você tem que ficar atento a tudo isso aqui. Por quê? Porque você tem que avaliar que tipo de líquido o teu navio vai flutuar, né, por onde ele vai passar, né? Então, imagina se você está no mar, né, e por algum motivo você está lá no mar de água salgada e encontra um grande rio aberto, né, um rio enorme, e aí o teu navio sai da água salgada e entra na água doce, vai haver um comportamento diferente da embarcação, né? Ela vai tender a afundar quando ela sair do mar, né, da água salgada, para a água doce. E vice-versa, você também tem que levar em consideração. Se você está lá num rio, num grande rio, navegando e entrar em alto mar, a sua embarcação também vai sofrer alterações, né, de comportamento com a mudança do líquido com o qual ela está flutuando, né, com que ela está navegando. Tá? Então, gente, essa é a experiência. Nosso densímetro é um densímetro simples, que você pode fazer em casa com essa ampola aqui. Lembrando que esse peso aqui, tá? Eu não pesei esse metal, né? Eu não tenho uma balança para pesar esse peso aqui nesse metal, né? Então eu fui tentando, né? Fui assim, tentativa e acerto. Fiz com pregos, fiz com arruelas, fiz com areia, né? Até que eu cheguei a esse modelo aqui, tá? Que é um rebite de alumínio, e esse rebite vai sustentar essas três porcas metálicas, né? E esse peso aqui é um peso necessário para manter a nossa experiência funcionando perfeitamente. Nas tentativas, eu tinha problemas com inclinação, né? Se colocasse areia, a areia caísse para o lado, ela ficava inclinado, ou seja, eu não conseguia ter muito sucesso. Agora, nesse caso aqui, olha que legal. Tá flutuando bem, né? Tá vendo? Uma leve queda para a lateral, por quê? O peso da ampola, né, distribuído pelo corpo da ampola não é sempre igual. Mas olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa mesma ampola, olha aqui a altura aqui, olha. Agora vamos colocar ela aqui, olha, na água salgada, né? Só para a gente finalizar o nosso teste. Olha como é que ela flutua muito mais, olha. Está muito mais alto, né? E por final aqui, olha, nós temos aqui o etanol. Então é isso aí, minha gente.
eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da experiência, né? Que ela seja muito útil para o seu conhecimento, né? Por isso eu vou então terminando esse vídeo por aqui, mandando para vocês aí um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.